O orgulho é, em essência, aquilo que está por trás de todas as ações, de todas as intenções do ser humano caído. A pessoa contaminada pelo pecado é aquela pessoa que está afastada de Deus, incapacitada de experimentar as coisas de Deus, de entender as coisas do céu. Mas por que ela não entende e não aceita? Porque o orgulho está por trás. E a presença do orgulho cria uma barreira. A pessoa não abre o coração para entender, para buscar, para se render. O fato é que, na prática, nós reduzimos Deus ao nível do ser humano. Nós reduzimos Deus como se fosse uma pessoa comum. Não temos a noção de quem é Deus e não temos noção do valor que é devido a Ele. Por isso, se não valorizamos Jesus, é porque não temos também noção do que fizemos a Jesus. Só quando nós começamos a perceber o grau da ofensa dos nossos pecados para com a santidade de Deus, é que nós compreendemos a obra de amor que Ele fez na cruz do Calvário. Vamos olhar para Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 e pensar um pouquinho mais sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo ali, ele diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então veja só, se vemos que o orgulho está por trás, a primeira coisa que precisa acontecer em nós é a humildade de reconhecermos que nós éramos escravos do império das trevas. Então, se pensarmos assim, entendemos essa verdade, nós vamos olhar para esse texto e vamos olhar, em primeiro lugar, a obra que Cristo fez foi tremenda, foi maravilhosa demais. Porque o texto nos diz que Ele nos libertou do império das trevas. O tempo do verbo aqui, libertar, está no passado. Isso quer dizer que se você entregou a sua vida a Jesus, se você deu aquele passo de fé de entrega da sua vida a Jesus, Ele já produziu para você um efeito extraordinário. Você já foi liberto do poder do império das trevas. O verbo está no passado. É obra completa. Ele já nos libertou. Agora, Ele nos tirou, não foi de qualquer lugar. Ele nos tirou do império das trevas, do domínio terrível das trevas. O grande problema da maioria das pessoas é que nós nos consideramos muito bonzinhos. E porque a gente se considera tão bonzinho e tão sem pecado, nós não nos damos conta dessa verdade, que éramos prisioneiros do império das trevas. Nada menos, nada mais do que isso. Prisioneiros do pecado, prisioneiros das trevas. Mas Jesus tomou isso e aboliu isso por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu e você estávamos morrendo, destruídos no lamaçal do pecado, mas Ele levou tudo isso sobre si. Ele assumiu a nossa culpa e o nosso pecado. Então, nele, em Jesus, e somente em Jesus, nós podemos encontrar a verdadeira redenção, a liberdade que Ele conquistou para nós. Nele, nós temos a remissão dos pecados, o livramento e o perdão que nós precisamos. Se queremos conhecer Deus, precisamos entender de onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando, porque Ele já pagou o preço por isso.